repórter Erivelto Barbosa está aqui já no nosso programa. Vamos analisar um pouquinho sobre esses desdobramentos e o que é que de sinais puderam ser vistos nessa plenária do Partido dos Trabalhadores. Erivelto, muito boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui mais uma vez no ponto de vista, para que a gente possa falar desse momento que vive hoje, principalmente naqueles que estão vislumbrando uma conjuntura para uma disputa aqui no município de Quixeramobim. A avaliação que você faz dessa plenária do Partido dos Trabalhadores, deputado Guimarães afirmando e confirmando o nome do Paulo como pré-candidatura, era aquilo que a gente já vinha imaginando que pudesse acontecer. Houve ainda aquela história da Maiara Guimarães, mas foi contornado. O nome do Paulo surge aí como o nome do partido para a disputa do ano que vem. Meu caro Aristênio, é o seguinte: sábado nós estivemos lá acompanhando a plenária. Primeiro, parabenizar a organização, o presidente do partido, Paulo, e seus aliados. A participação da maioria, pessoas ligadas ao setor das classes, do Sindicato dos Trabalhadores, ligado aí aos movimentos sociais e também aos assentamentos. A presença do deputado líder governista Quixeramobim Zé Guimarães, da senadora Augusta Brito, que muitos não conheciam, votaram no Camilo Santana, e hoje Camilo ministro, a senadora era a primeira suplente, é quem está no posto no Senado da República pelo estado do Ceará. A presença de deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores do PT e de partidos aliados, caravanas de outro município. Então foi uma plenária bastante participativa. Agora, a pergunta que você me fez, eu tenho que analisar o dia de hoje, vislumbrar o amanhã e ver o ontem. São 3 eixos que tem que ser feito. Primeiro, o Paulo, em todas as entrevistas que ele tem concedido ao Sistema Maior, que seja na TV, que seja no rádio, ele tem dito que a busca é muito grande para unir aquele grupo que na campanha última estiveram trabalhando por Elmano, Camilo e Lula, aqui no município de Quixeramobim. Na semana última passada, ele concedeu entrevista ao companheiro Ronildo Saldanha, ao repórter Ceará, na Rádio Campo Maior, e lá ele deixou muito claro, tirando uma dúvida. O Ronildo indagou a ele em quais cenários e com quem estava proposto aí o diálogo. Ele disse com todos que trabalharam dentro daquele contexto estadual, Lula, Camilo e Elmano. Então, quando ele se pronunciou dessa forma, dá para se entender que o contexto de diálogo e conversa com o grupo do PDT, que hoje também parte e apoia o governo Elmano, o próprio PSD, que hoje também apoia o governo Elmano, e que no Quixeramobim tem o prefeito Cirilo no PDT e o vice Edmilson Júnior no PDT, não há pretensões de conversa desse grupo aí com eles. E a unificação, a força daqueles que estiveram na última campanha. No sábado, a pergunta que mais eu ouvi por lá, meu caro Aristênio, no meio principalmente, e quem analisa a questão política, foi a falta do grupo dos Coelhos aqui em Quixeramobim, que tem o doutor Pedro Coelho, até que me prova o contrário, ainda no PT, que tem o doutor Rômulo Coelho no MDB e o Rômulo Filho no MDB também, que tem o vereador Luciano da Saúde, que é do PT, até o Luciano também não esteve presente no evento. Então isso chamou a atenção e algum recado ali foi dado. Como as falas que aconteceram lá. A presença do vereador Eugênio Gomes, que a mim, alguns dias atrás, concedeu entrevista e disse que também era pré para a prefeitura de Quixeramobim. Lhe surpreendeu a presença do Eugênio lá? Com certeza. Por quê? Lhe digo agora. Porque a presença do vereador Eugênio ali é um sinal de que ele crê que, através de um diálogo, de uma conversa, possa ainda se chegar a uma unificação, mesmo tendo ali o nome do Paulo como o principal naquela situação.
Mas o que me surpreendeu mais foram as palavras do deputado estadual Leonardo Pinheiro. Porque quando teve a oportunidade de fala, o deputado estadual Leonardo Pinheiro disse: deputado Guimarães, estamos aqui e o PP do estado do Ceará caminhará de mãos dadas com o PT. Então, esta situação ficou assim. Se o Paulo é o principal nome do PT e o Eugênio é um dos principais do PP, alguém tem que abrir. Não poderemos ter dois candidatos a prefeito dentro de uma mesma junção. E, por outro lado, outra fala que chamou muito a minha atenção foi também a do ex-prefeito Clébio Pavone, quando o Clébio cumprimentou, quando o Clébio falou e disse: espero que desse grupo aqui saia o melhor nome. Então ele deixou em aberto a essa questão. E antes, os bastidores da política, você tem que analisar de uma forma mais ampla, porque lá no mesmo PP está Edilberto Ferreira, que já foi vice-prefeito e que hoje é vereador em Quixeramobim. Há quem diga, meu caro Eristênio, de que essa definição a nível de município, ela não vai de baixo para cima, ela vem de cima para baixo. E aí, vamos nós analisando os cenários de hoje. Sim. A candidatura natural do atual gestor do prefeito Cirilo Pimenta. Foi o que eu disse hoje cedo. De todos, o mais candidato é o Cirilo. É uma candidatura natural. O cabo é prefeito. Ele é prefeito, vem fazendo uma boa gestão, vem mantendo e trabalhando para cumprir as promessas da campanha e é candidato natural. Candidato natural. O seu vice, Edmilson Júnior, por que Edmilson deixaria de apoiar o prefeito Cirilo Pimenta? Você acha que repete a dobradinha do Cirilo e o Edmilson? Essa questão, Cirilo e Edmilson, quem vai primeiro, quem vai em segundo, quem vai em segundo, vai primeiro, eu tenho certeza de que Cirilo e Edmilson continuarão juntos. Erivelto, na política, tudo pode acontecer. Pode realmente acontecer. Mas eu acho muito difícil. São duas coisas que eu acho muito difícil. Olha, eu vou lhe perguntar. Pode perguntar. Eu vou dizer coisa muito sincera que corre em boca de rua e eu gosto das minhas coisas transparentes e claras. E você me diz se tem fundamento, se não tem. Essa história de que os coelhos podiam ser visto do Cirilo Pimenta, isso procede? Procede. Palavras do Erivelto das ruas? Não. Na vinda do senador Cid Gomes, aqui ao município de Quixeramobim, no encontro que aconteceu no Hotel Veredas do Sertão, em um dos momentos da fala, o doutor Rômulo Filho estava lá e disse: olha, nós estamos há 1 ano de namoro e esperamos que no próximo ano haja um casamento. Mas, meu caro Eristênio, esse final de semana houve uma postagem do grupo aí dos Coelhos, do doutor Rômulo Filho, com o Daniel Oliveira, que é do MDB. Do MDB. E ontem, nas minhas andanças da madrugada praticamente, eu precisava de alguma coisa para pontuar a minha visão. Sim. E eu tive um cenário que hoje eu vejo a situação dos Coelhos em 3 pontos. Hoje, não estou dizendo para amanhã nem o fechamento. O primeiro ponto é a candidatura deles, pelo MDB. Você acha? A candidatura deles pelo MDB. Inclusive, uma pessoa do grupo me disse ontem, 23 horas, 45 minutos, que em breve estarão fazendo um evento grande aqui em Quixeramobim, do MDB. Porque o mesmo sonho do senador, do deputado federal José Guimarães, de ir ao Senado nas próximas eleições, não saiu ainda do ex-senador e deputado federal Eunício Oliveira. Mas são 2 vagas. São 2 vagas. Vamos nós, para frente. Mas precisa de apoio. De apoio, é verdade. Aí, se a gente pegar pela conjuntura, então, o primeiro ponto hoje, os Coelhos, ou o doutor Rômulo, ou Rômulo Filho, estão no MDB. Doutor Pedro Coelho não saiu ainda do PT, porque não quis, porque ele não tem cargo. Na hora que ele quiser sair, ele sai, está esperando talvez o momento certo, ou não, ou permaneça. Você acha que a não ida deles para o evento de sábado... Foi um recado. Um recado? Foi um recado. Que
para fazer parte do grupo aí, tem muita conversa para acontecer. Tanto é que nem foi o doutor Rômulo, nem foi o doutor Pedro, nem foi o Rômulo Filho e nem o vereador Luciano da Saúde, que é do PT, mas ligado diretamente ao grupo dos Coelhos. Então, eles deram o recado deles. Outra situação, o segundo ponto, se você for analisando e contextualizando. Sim, sem dúvida. O primeiro ponto é a candidatura, uma pré deles. Certo. Quem iria? Doutor Rômulo Filho? O Pedro deixaria o PT, iria para o MDB ou para outro partido? Enfim, o primeiro ponto é isso daí. O segundo ponto, pelas palavras lá do encontro com o senador Cid, que o Rômulo Filho estava lá e disse que para todo casamento primeiro tem um namoro, e estava um ano de namoro, poderia-se ter e esperar que acontecesse um casamento. Então, o segundo ponto seria de uma aliança com o grupo do Cirilo e do Edmilson Júnior. E um terceiro ponto, aí eu vou para a palavra de uma matéria que eu tenho com o deputado federal José Nobre Guimarães, que ele disse, a gente alinha primeiro as pré-candidaturas, depois a gente caminha para definir os aliados. Então, o cenário do Quixeramobim hoje é este. Aí, se você contextualizar o Quixeramobim com o governo do Estado, o cenário estadual... Antes de chegar nisso, vamos às correntes. Então, nós temos, naturalmente, Cirilo Pimenta e Edmilson Júnior, que são prefeitos, naturalmente buscariam reeleição. Nós temos a família dos Coelhos, que a gente costuma chamar assim, que é o doutor Rômulo, do Pedro... Que hoje, muitos dizem, o MDB do Quixeramobim segue a linha do Centrão a nível federal. Nós temos essa outra corrente. Nós temos o Eugênio Gomes, que já disse em entrevista a você mais de uma vez, inclusive, que é pré-candidato e que tem trabalhado para isso. Mas eu continuo com a mesma pergunta. Dentro da oposição. Mas eu continuo com a mesma pergunta. Eugênio, a questão partidária, ele permanece dentro do PP? Porque o PP, porque se o PP for pelas palavras do deputado Leonardo Pinheiro, nós estamos de mãos dadas com o PT. Então, mãos dadas é o significado de quê? De unidos. Perfeitamente. De unidos. E aí você tem o PT com o Paulo Ferreira. E aí nós temos essas quatro forças, então a conjuntura para 2024 deve ficar em torno desses nomes. E ficar em torno desses nomes, pode até surgir algum nome novo, numa questão de um aviso. Surgiu também na eleição passada, você tinha E tem um rapaz aí que faz um nome também, uma outra opção, exatamente, o rapaz do Cidadania, né? Do Cidadania. Que também é uma outra... Porque uma coisa, Aristênio, que ninguém nunca, com toda sinceridade, me perdoe, a maioria da classe nunca tanto valorizou assim o partido. E para esse modelo, a federação, o partido político, ele agora tem uma fundamentação, ele é de fundamental importância, sempre foi, mas ele às vezes passa, fulano é partido de Cicrano, de Beltrano, não, agora tem a questão da federação, a junção de três. Por exemplo, o PT é PT, PCdoB e PV. É. Entendeu? Vamos chegar no governo do Estado. Você vê como entender como são as coisas e como o governo ele é importante nessa análise. Todos pertencem à base, eu digo todos no sentido de que até o Cirilo, que não votou no Elmano, também pertence à base porque está com o PDT quer se aproximar, o Osmar Baquite é do lado do Cid quer trazer para dentro do governo, vamos dizer que a aproximação. Como é que o governo do Estado, comandado por Elmano de Freitas, a gente sabe da importância da figura do Guimarães e do Camilo, como é que essa ordem que você falou no instante, que vem de cima, como é que isso vai se comportar nesse cenário que se desenha hoje, na sua visão? O que você pensa? Na realidade, eu acho que ele define primeiro a capital, daqui para dezembro, essa situação aí do senador Cid, se fica realmente no PDT, como ele mesmo tem sido enfático, inclusive a última entrevista dele aí na imprensa da capital, ele disse, eu estou lutando pelo PDT não só por mim e o futuro político de muita gente. O senador disse, eu acredito que até dezembro, final de dezembro, início de janeiro, isso ser definido. E daí vamos primeiro a definição da capital, as regiões maiores, a gente pega aqui o Cariri, região norte, e chega nas outras regiões. Porque você tem que ver, por exemplo, o PT, a federação, PT, PV e PCdoB. Aí o governo do Estado do Ceará é do PT, mas a vice-governadoria é do MDB. Em Quixeramobim, MDB, com o doutor Rômulo e Rômulo Filho.
de forma tímida, mas também deram apoio aqui ao deputado Daniel Oliveira nas últimas eleições. E aí você tem que ter uma avaliação. Aquela questão antiga entre Eunício e o Cirilo e o Eunício, isso passa num diálogo político, permanece, enfim. Até isso conta no jogo, né? Vamos jogar com as cartas verdadeiras, não com enganação para a população. Como é que está essa situação? Qual o poder do Domingos Filho do PSD e do Edmilson Júnior do PSD nesse acordo, nesse diálogo que tem uma aproximação boa com o Cirilo e também com o Eunício? Tem o Xeramobim, tem o Tauá e outras regiões. E hoje compõe o governo, né? E compõe o governo. Também a gente vê essa situação dessa briga do Cid Gomes, que é aliado permanente de Camilo Santana. Do jeito que Cirilo e Edmilson é aqui, Camilo e Cid cada dia se comprova mais, é da mesma forma. Nessa última entrevista, o Cid voltou a dizer que está com mais de um ano que não fala com seu irmão Ciro, porque o correto era que tivesse sido a Isolda a candidata. Aí o que é que tem a ver a Isolda com o Xeramobim? Eu escuto às vezes a pessoa dizer, rapaz, o doutor Cirilo devia abrir mão, deixar para fulano. Quer dizer que o erro que aconteceu no Estado, que muitos condenam, querem que aconteça. É um direito natural. O cara está fazendo uma gestão boa, uma gestão participativa, é um candidato natural, é um direito que lhe assiste. Então, todo mundo condena uma decisão que aconteceu a nível de Estado e quer implantar nos municípios. Então, eu acho que a candidatura, aqui é a questão minha, sim, eu acho que essas duas candidaturas aqui, é muito difícil elas não acontecerem no Xeramobim. Quais? A do Paulo Ferreira pelo PT e a do Cirilo Pimenta, ou pelo PDT ou por outro partido. Você acha que mesmo a disputa vai ficar entre Paulo e Cirilo? Paulo e Cirilo, eu acho que nós teremos essa disputa aqui no Xeramobim. Pode se concentrar numa terceira via, mas eu acredito que no fringir dos ovos, como se diz no dito bem popular, nós teremos duas candidaturas de potencial maior e pode aparecer uma terceira candidatura num potencial de demonstração de democracia. E essa história de pesquisa, de nome que está melhor, não sei o quê, porque botam muito isso também no jogo para tentar escolher, não sei o quê. Eu vou com o diretor-presidente Sérgio Machado. O que você acha disso? Na hora que sair uma pesquisa encomendada por um segmento X ou Y, registrada, que possa ser divulgada de forma ampla pelos meios, pela comunicação de forma geral, aí a gente analisa a pesquisa. Pesquisa interna é uma coisa, pesquisa de internet é outra, bem diferente. Tudo vale, respeito tudo, mas aquela que a gente possa divulgar, tantos por cento de aceitação, tantos por cento de rejeição, entendeu? Fulano é melhor em tal região, fulano é melhor em outra. Tudo isso tem que ser analisado. E não pode se deixar dessa conjuntura aí, hoje, aí os 4 nomes no cenário político aí, Cirilo, Paulo, Eugênio e Dr. Romo. Um cenário que poderia dar uma reviravolta grande. Um cenário que poderia dar uma disputa maior aqui, saindo de Cirilo e Paulo. Uma candidatura do Dr. Romo pelo MDB ou com o Eugênio no PP ou no outro partido. Vou fazer uma suposição. Pode fazer. É uma suposição, aproveitando aqui os últimos minutinhos da nossa participação. Uma suposição. Digamos que os coelhos sejam vistos do Cirilo. Digamos que os coelhos sejam vistos do Cirilo e o Eugênio seja visto do Paulo. O que você acha dessa campanha? Uma campanha de alto nível, que eu espero, de poucas picuinhas. Mas você me pergunta e eu não sou daquele de Casimiro. Eu sei que a sua pergunta é em relação à disputa. Em relação à disputa. Nós teríamos no Xeramobim algo novo de surpresa? Não. Se o grupo do Dr. Cirilo Pimenta se unir com o grupo do Dr. Romo Coelho, não vai ser nenhuma surpresa. Mas que é isso? Isso é uma disputa histórica de anos. Ninguém, nem sequer o grupo do Partido dos Trabalhadores pode dizer isso. Fazer essa crítica. Você sabia? Por quê? Porque Lula é presidente da República com um dos seus maiores rivais em disputas, que foi Geraldo Alckmin. Então essa é a política. Lula hoje é presidente do Brasil. Quem é o vice? Geraldo Alckmin. E porque o grupo do Cirilo, do Edmilson, não pode se juntar com o grupo do Dr. Romo e vice-versa. Na política
é o projeto. E se compor, Erivelto? Se no fim o Cid entrar na história e vier e o PT acabar compondo com o Cirilo, é possível também? Ou é mais descartada essa possibilidade depois de sábado? Eu vou dizer o que eu penso. Sim. Pode acontecer. Contanto que não seria o Paulo a figura. Nem na vice, nem na cabeça. Você acha que se isso acontecer, o Paulo... É, porque ele disse, e na política... Ele disse uma frase lá realmente que fica claro. Fica claro. Se junta com todo mundo daquele grupo que trabalhou por Elmano, Camilo e Lula. Esse é o grande objetivo. Então, hoje o cara está articulando, eu não tiro os méritos das pessoas. O cara tem trabalhado muito, tem feito, olha, primeiro fez uma reunião do diretório, seguindo o passo a passo das coisas. Fez a reunião do diretório com 6, depois com os 19, depois com a plenária. E aquela história da Maiara, está resolvida? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque a ida do Eugênio para a plenária do PT, eu acho que foi um sinal que está resolvido, porque a Maiara deixaria o PT, o caminho, a maioria era para o PP, mas o PP não é de mãos aliadas com o PT, segundo falou o deputado Leonardo, e que tem aqui o Edilberto Ferreira, que deve ser, que é o partido que é presidido pelo Iago Silva, mas o Edilberto deve ser aí o maior nome, já que há muitas especulações de que dos vereadores que estão na Câmara Municipal, quando a janela se abrir, a maioria deve sair do PP, que hoje tem 5 vereadores, mas comenta-se de que o vereador Gleison Araújo deve sair do PP e ir para o PT. Comenta-se de que outro vereador que está lá no PP, que deve sair, comenta-se que a vereadora Ana Hélia, que é vice-presidenta, está no PP, possa sair para outra agremiação. Então, alguém aqui tem que puxar mais gente. Agora, para dar uma lapidadazinha, deixar aí para você comentar depois. Não, para a gente encerrar, vamos lá. Para encerrar aqui, uma lapidadazinha bem curtinha. Ficou muito claro aqui de que aqueles da maioria da questão cultural do Quixeramobim seguirão aqui o Partido dos Trabalhadores. Inclusive, pessoas que são consideradas de um nível político já bem adiantado dentro da questão da cultura aqui no Quixeramobim, teve se filiando aí ao Partido dos Trabalhadores Rurais aqui no município de Quixeramobim. Então, hoje a cultura, em termos de membros, ficou um sinal muito forte que a maioria deve caminhar com o Partido dos Trabalhadores. Uma última pergunta que eu faço a você em relação a Eugênio Gomes. O Eugênio tem batido muito forte nisso. Você acha que ele pode sair do PP e ir para um outro partido para tentar viabilizar a sua candidatura, se não tiver acordo, se não tiver condições? Você acha que ele pode mesmo se tiver acordo, enfrentar isso, né? Se tiver acordo, está resolvido, né? E se não tiver acordo... Mas ele parece que não tem tendência muito para ceder no momento, não, né? Mas a questão partidária que chama muito a atenção, porque uma das grandes opções aqui era a União Brasil. E hoje a União Brasil também, a nível de Estado, já é muito ligado ao governo estadual. Porque com esse negócio de federação, muda muita coisa. Mas já imaginou o Eugênio indo para a União Brasil e compondo uma chapa aí, MDB com a União Brasil, no Quixeramobim? Seria uma formação de quê? De que teríamos 3 candidaturas fortíssimas. E aí aqui no município de Quixeramobim. Aí a gente teria 3 candidaturas fortes. Muito forte. E uma 4ª candidatura de opção. De opção. Estando brigado. Rapaz, pense nos cenários, viu? Na realidade, se discutir, se falar política, tem que falar com realidade. Não adianta se discutir e falar e comentar por emoção nem por razão. Porque... Mas desses nomes não corre não para ano que vem não, né? Vai ficar em torno desse. Eu acredito que chegue por aí. Aí depois vem a questão de vice. De vice. Quem agrega? E quem vai fazer mais vereador? E a questão dos vereadores. Porque prefeito sem vereador não tem como. É complicado, é difícil, pela chamada governabilidade. Então, cada um tem que se articular muito bem, tem que se trabalhar, e isso está sendo trabalhado. Agora, eu estava mais uma liderança política, ele acompanhava a entrevista de um pré-candidato, e ele dizia: eleição só presta se for boa, e se tiver disputa, e se tiver debate. Eleição só não presta quando se tem muita picuinha e
pouco projeto para o povo. Eu quero continuar com o projeto em prol do povo. E espero que todos entrem nessa mesma balada de discutir o crescimento e o desenvolvimento do Xeramobim. Então, isso é o que a gente também concorda. Picuinha demais, fuxico, fake news, isso não engrandece. Tomara que a gente tenha uma eleição de nível, né? De nível, jamais. E pesquisa, a pesquisa boa é a das 20 horas e 30 minutos que o Sistema Maior divulga. Pode dizer que é o futuro prefeito do Xeramobim. Um abraço, Alistênio. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores.